Oi pessoas, meus doentinhos preferidos, meu mal acabado. Hoje vamos falar mais um anatoteste. Vamos falar do sistema tegumentar. Vamos ver o que já foi perguntado em alguns concursos públicos, em algumas provas. Vamos ver se a gente sabe. Vamos à primeira questão? Vamos lá. Potter afirma que os cuidados de higiene adequados requerem uma compreensão da anatomia e fisiologia da pele, unhas, cavidade oral, olhos, orelha e nariz. A epiderme é a camada mais externa da pele e participa da manutenção do equilíbrio entre o meio externo e o meio interno do organismo. E é dividida em 5 subcamadas na pele espessa, relacionadas da mais interna para mais externa em espinhosa, granulosa, germinativa, lúcida e córnea, germinativa, granulosa, córnea, lúcida e espinhosa, germinativa, espinhosa, granulosa, lúcida e córnea, córnea, lúcida e granulosa. Então vamos lá, essa questão aí é uma questão mais da parte histológica, né? A gente precisa ver a parte aí das subcamadas, né? Os estratos da epiderme. Acompanha comigo na imagem para a gente ver quais são esses estratos ou essas camadas. Vamos lá ver. Olha lá, nessa imagem a gente vê da parte interna para externa o estrato basilar ou camada basilar, ou camada basal, também conhecida como estrato germinativo, o estrato espinhoso, o estrato granuloso, o estrato lúcido e o estrato córneo. Lembrando que estas 5 camadas, como descrito lá na questão, é na pele espessa. Se fosse na pele fina, a gente não teria a visualização do estrato lúcido. Então, uma questão aí que a gente tem que prestar atenção. Então, voltando aí à questão, temos lá a primeira camada basal ou germinativa, segunda camada espinhosa, terceira camada granulosa, lúcida e córnea. Então, nesta questão, a alternativa correta, letra C de casa. Muito bom, olha aí, uma questãozinha de histologia. Vamos à próxima questão do tegumento. A questão refere-se lá, em relação à inspeção da pele, assinale a alternativa correta que corresponde ao vitiligo: icterícia, perda de pigmentação, diminuição da cor e cianose. Então essa questão aí está perguntando de uma característica da pele em relação ao vitiligo. Tem relação com pigmentação da pele. A alternativa A está falando da icterícia, né? Também conhecido como amarelão, né? Quando a pessoa fica com aspecto amarelado da pele, relacionado a algumas doenças hepáticas. A diminuição da cor eu posso ver de alguma área pós-reação inflamatória, né? Principalmente em região de vesículas, né? Ou de bolhas. Eu posso ter cianose quando eu tenho a diminuição de oxigenação, né? Quando a pessoa fica azulada, arroxeada. E eu tenho a perda de pigmentação. Então, olhando aí na imagem, ó, a perda de pigmentação é a característica do vitiligo. E ela se inicia geralmente em extremidades, né? Região de mão, pé, boca. E é uma característica onde as células melanócitas, elas migram de uma determinada área e vão para outra área. Então essa região fica sem a presença de melanócito, consequentemente não produz o pigmento melanina, então vai ficando aí com esse aspecto mais claro da pele. Então, voltando aí à questão, a alternativa correta é a letra B de bosque, perda de pigmentação. Então, cuidado aí que a diminuição da cor eu posso ver num processo inflamatório, mas a perda de pigmentação é a característica aí do vitiligo. Vamos lá, vamos à próxima questão. Paciente adulto vítima de queimadura foi encaminhado à unidade de saúde com lesões na epiderme e derme dolorosas, hiperemiadas, úmidas e bolhosas que atingiram toda a extensão das costas e do membro superior direito. As lesões apresentadas pelo paciente, descritos no caso, correspondem à queimadura de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, primeiro e terceiro grau. Quando eu falo de queimadura, a classificação básica são os 3 graus, primeiro, segundo e terceiro. A queimadura de primeiro grau, geralmente ela é superficial, ela pega mais a região de epiderme,
a região fique permeada, mas não tem o aparecimento de bolhas e nem há lesões dolorosas, né? Muitas vezes arde, mas não é uma lesão dolorosa. Estou mostrando aí na imagem, aqui a gente visualiza uma queimadura com aspecto bolhoso, obviamente tem presença de exudato dentro dessa bolha, seroso, hemorrágico, e essa característica de apresentação de bolhas, elas ocorrem quando eu tenho a queimadura da derme, ou quando é uma queimadura mais profunda. Então a derme, ela é muito vascularizada, ela é muito inervada, então por isso a dor. Se fosse uma queimadura de terceiro grau, possivelmente essa queimadura teria atingido a tela subcutânea e talvez cauterizado até as terminações nervosas. Na queimadura de terceiro grau eu posso ter até a ausência da dor, porém um quadro mais grave por conta aí de desidratação. Nesse quadrinho ao lado eu coloquei a proporção de área queimada, que a gente ouve muito falar nisso, né? Quantos % de área que a pessoa teve queimada. Na questão, ele fala que queimou toda a região das costas, então corresponde ali a 18% do corpo, e falou que queimou todo o membro superior direito. Então, aqui eu tenho a representação de 4,5% para a face posterior e eu tenho 4,5% na face anterior, né? Então, o membro superior todo, 9%. Teria aí 27% queimado, né, em relação à questão. Então, voltando aí à questão, a queimadura, né, as lesões aí correspondem à queimadura de segundo grau. Se fosse primeiro grau, não teria presença de bolha, talvez vesículas, né? São bolhas bem menores. A de terceiro grau, possivelmente eu já teria aí uma situação diferente, né? Por conta de cauterização de terminação nervosa. Então a alternativa é a letra B de Barbie. Muito bom. Em cima está descrito aí em qual concurso caiu estas questões. Próxima questão, vamos ver o que vai se referir. A pele humana é formada pela derme, na camada mais interna, e pela epiderme, na camada mais externa. Considerando as características que diferenciam esse tecido, estabeleça a correlação correta. Então tem lá 1 epiderme, 2 derme. Então é para a gente numerar os parênteses aqui, né, de acordo com qual corresponde às camadas. Então aqui, melanócito são células que produzem a melanina, encontradas principalmente no extrato basal, né, no extrato germinativo da epiderme. Então aqui é 1 epiderme. Segunda aqui, glândula. Glândula já está localizada na região de derme, todas elas, né? Então aqui 2. As fibras colágenas são derivadas dos chamados fibroblastos, que é do tecido conjuntivo. E quem é formado por tecido conjuntivo é a derme, né? Então aqui 2. A queratina é a principal proteína produzida pela epiderme, né? Então aqui é 1. E os vasos sanguíneos também estão localizados na derme. Então aqui é 2. Então vai ficar 1, 2, 2, 1, 2. A alternativa correspondente, letra A de avestruz. Olha aí, só numerar primeiro e depois você vai ver quais são as alternativas e a ordem correspondente. Vamos à próxima questão. Olha lá, sobre as características do sistema tegumentar, constituído pela pele e seus anexos, sendo o maior órgão do corpo humano, analise as afirmativas abaixo. O extrato basal da epiderme é onde ficam as células tronco da epiderme por conta de sua atividade de mitose. Esse extrato também é conhecido como germinativo. No extrato córneo epidérmico existem as células de Merkel e melanócitos. Somente as células de Merkel são capazes de fagocitar e processar antígenos no estado da pele. A derme é a camada mais exposta da pele. Vamos começar colocando verdadeiro e falso, para a gente ver qual que corresponde aí, né? Então quando eu olho lá na primeira questão, ele fala, o extrato basal da epiderme é onde ficam as células tronco e por conta da sua atividade de mitose, esse extrato também é conhecido como germinativo. Perfeito, é isso aí mesmo. É onde eu tenho as células mais ativas, né, em relação à mitose. Então, ela também é conhecido como extrato ou camada germinativa. Perfeito, essa aí, verdadeiro. Vamos lá. No extrato córneo epidérmico, existem as células de Merkel e melanócitos. Pessoas, o extrato córneo da epiderme é onde eu tenho a última camada, já com células mortas. As células de Merkel e os melanócitos, né? O melanócito eu vou encontrar lá no extrato basal. E as células de Merkel
estão relacionadas à parte tátil, né, ou a parte aí de mecanorreceptores. Então essa aí é falsa. Terceira, somente as células de Merkel são capazes de fagocitar e processar antígenos estranhos da pele. É falsa também. São as células de Langerhans. As células de Merkel são mecanorreceptores, né, relacionados ao tato. A quarta, a derme é a camada mais exposta da pele. Pode parar. A mais exposta é a epiderme, ela que está na superfície, então já é falso de cara aí. A quinta, as glândulas odoríferas estão localizadas na parte mais externa da epiderme. Pessoas, glândula está na região mais interna, está na derme, falsa também. Então aqui, a hora que eu olho, apenas a afirmativa 1 é a que está correta. Então, de acordo aí com a questão, a alternativa correta é a letra A de acertei. São questões que podem cair em alguns concursos. Menos nas suas aulas de histologia. Lá você não lembra nada. Eu não lembro nada. O que é derme? O que é epiderme? Meu Deus do céu.